Agora eu convido todos os professores para comporem a mesa, o professor Tiago, professora Ângela, professora Cassiana e o professor Vanderlei, para a gente abrir para as perguntas. E também convido os professores da FEC que vão mediar essa sessão, o professor José Roberto Guimarães e o professor Alexandre Ponesi. Isso, por favor. O senhor quer falar alguma coisa, professor, antes de eu começar as perguntas? Pode. Tá. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, né? Eu sou o professor José Roberto Guimarães, coordenador de pós-graduação, coordenador geral da pós-graduação aqui, e o professor Alexandre, né? Professor da nossa pós-graduação de área de saneamento e ambiente. Né? A gente fica muito feliz com a presença de vocês, pelo brilhante palestra de cada um, né, e temas bastante variados e conectados, né. Então, dessa forma, agora nós iniciaremos agora a sessão de perguntas, de debates, né, e passo aqui agora o microfone de novo para o nosso organizador aqui dos debates. Não sei, alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer, a princípio? Porque do sistema online a gente tem algumas perguntas, aí não sei se vocês querem fazer primeiro. Alguém tem alguma pergunta para algum palestrante? Deixa o outro. É sobre o final, que em São Paulo 0% de jogar os seus nutrientes no solo e planta. Por que essa dificuldade? Porque nesse final de tratamento pode ter bactérias, e aí se for para a agricultura tem problema. Por que tanta resistência? Obrigada. Então, eu não tenho resposta a essa sua pergunta, essa é minha também, né? Porque, na verdade, assim, não, eu acho que, exatamente, eu acho que é pelo desconhecimento, né? E também um pouco por termos água. Porque, veja, Israel não caminhou na linha de reciclar o nutriente pelo nutriente. Caminhou na linha de reciclar o nutriente para poder comer. Então, foi reciclar a fase líquida, né? Só para você ter ideia, Israel trata uma parte, Tel Aviv trata uma parte dos seus esgotos com lodo ativado, alternando condições aeróbicas e anaeróbicas, para nitrificar, denitrificar. Ele injeta no solo e retira depois de 12 meses, num solo geologicamente conhecido, dada a dificuldade. Se tiver um vaso no canto da sala, tem um microtubo levando água para poder viver. E eu acho que um pouco dessa cultura de que temos água em abundância e que nada vai acontecer, aliás, acho que aqui pega a TV Tem? Não, né? A TV Tem, é uma afiliada da Globo, acho que do lado de Bauru ali, ela pega Botucatu e tal. Ela estava veiculando uma propaganda dizendo o seguinte: olha, se acabar toda a água aqui da superfície, nós estamos tranquilos, que tem água em abundância, e que nunca vai acabar do aquífero Guarani. Nós vimos na fala anterior o seguinte: até o Guarani nós temos que tomar cuidado, que nós não estamos na área essa região não está na área de exploração, está na área de recarga. Então temos que ter juízo para ver o que é que nós vamos recarregar no aquífero. Então, voltando à sua pergunta, algumas coisas eu acho que nós temos que ter cuidado dobrado, por exemplo, com o lodo, né? O lodo classe B não dá para fazer de qualquer jeito. Nós ainda temos muitos ovos de homintos e cistos de protozoário que estão viáveis ainda, né?
E aí também, nisso eu concordo, que nós temos que minimamente fazer a compostagem para elevar por um tempo a 70 graus e inviabilizar o óvulo de cisto protozoário para depois dispor no solo. Eu concordo com isso, mas não consigo entender a resistência que tem as agências ambientais, principalmente aqui de São Paulo, a fazer disposição de efluente tratado no solo. Mas tem exigência do terciário. Mesmo no terciário, nós não estamos conseguindo pegar o efluente do terciário e dispor no solo. É um pouco do desconhecimento, eu acho, não só da agência, mas também nosso, porque é um ciclo vicioso. Eu não caminhei, né? Eu tenho pesquisa de bancada, eu não tenho pesquisa operacional, e a pesquisa operacional seria pegar algumas estações que têm condições favoráveis, por exemplo, Lins. Nós pegamos Lagoa Nairobi, Lagoa Facultativa, e fizemos disposição no solo financiado pela FAPESP. Imaginando que aquilo ia dar uma luz, falar, vamos pesquisar. Ninguém está falando que vamos jogar indiscriminadamente. Vamos pesquisar. E nós vamos chegar à conclusão de que, sob determinadas condições, eu coloco os nutrientes nos ciclos naturais e não vou incinerar ou enterrar o nutriente. Então, é uma ponta solta do saneamento que a exigência do terciário, eu só mudo de lugar o problema. Você percebe? Eu concentro o nitrogênio, eu concentro o fósforo e vou ter que saber o que fazer com isso aí. Essa é a minha resposta da sua pergunta. Primeiro que eu também não sei. Porque nós já propusemos 5 projetos e nenhum deles foi sequer analisado. Uma resposta que eu ouvi é o seguinte, é que, na dúvida, é melhor evitar. Então, eu não sei, quando me convidaram para dar essa palestra aqui, eu falei, puxa, eu vou pôr esse assunto. Até teve alguém que falou, poxa, mas esse assunto é um negócio meio controvertido, tal. Falei, mas aí é que é bom, tem que pôr esse assunto para poder falar e começar a discutir isso daí. Não é possível que uma estação de tratamento implantada em 1983, controlada, está ali, essa foto é recentíssima, de 83, nós estamos em 2016, 23 anos, eu desafio qualquer pesquisa que tenha sobrevivido ao tempo. Com 23 anos de vida, está lá para pesquisar, para quem quiser ver, que não tem efeito colateral, a menos dessa discussão dos emergentes, etc, etc. Mas que até dispor no solo precisam pesquisar. A ideia não é sair desenfreadamente e desapropriar o Paraná, Santa Catarina, para jogar esgoto lá, não é nada disso. Não é? A ideia é a gente fazer a coisa com critério, mas fazer. Nós estamos no ano 2016 e não conseguimos sair daí. A recomendação é tratar em nível terciário, ponto. Então, eu continuo com a mesma angústia sua, um pouco mais porque eu vivo isso daí o tempo todo, né? Obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui do sistema online. Eu acho que ela é direcionada para a professora Cassiana. Os efeitos crônicos desses contaminantes, eles são bem conhecidos? Se não qual é a maior dificuldade de determinar esses efeitos? Existem vários trabalhos que estudam os efeitos. E aí tem 2 pontos, né? Para a gente ter uma conclusão que, por exemplo, considera que está protegendo a vida aquática, há de se ter dados de exposição crônica, que já não é um ensaio trivial de efeito simples, com diferentes níveis tróficos, e muitas vezes você trabalhar com um único composto não representa a realidade. Então, o efeito de misturas aumenta ainda mais a complexidade de uma análise, por exemplo, de um valor. Então, sim, já tem bastante dados, tem dados na literatura, a gente usou muitos deles para compor aquele critério, mas são dados para compostos específicos, em situações específicas, com alguns organismos específicos. Então, há de se complementar isso tudo, já é um bom começo, assim, não estou falando que está ruim, mas há que se estudar muito
principalmente a questão das misturas, né? Então, uma coisa é você estudar, por exemplo, só a atrazina, outra coisa é você estudar a atrazina, os seus produtos de degradação, junto com a cimazina e as outras triazinas juntas. Então, para alguns casos o efeito é potencializado, para outros o efeito é antagônico. Então, ainda assim, numa cultura a gente sabe que não é usado um único composto, por exemplo. No esgoto não tem só um único fármaco, então no rio também não vai ter só um único fármaco. Então esse efeito de misturas ainda é uma pesquisa de ponta que tem começado e que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor com relação a esse tipo de exposição crônica a esses compostos. Entendi, tá. Agora, segura aqui rapidinho. Temos uma outra pergunta do outro sistema online. Acho que essa pergunta ela é mais direcionada para o professor Tuque e para a professora Ângela. Perante todos os estudos de caso apresentados e os tratamentos aplicados para a estação de tratamento de água, no final da apresentação você mostrou técnicas de tratamento alternativa, como, por exemplo, POA. Linkando com a pesquisa do professor José Roberto Guimarães, o que vocês têm a dizer sobre um panorama para a aplicação dessa técnica no Brasil? Na verdade, pensando em abastecimento público, eu ainda vejo um cenário meio ruim. Então, eu não vejo um potencial muito grande de aplicação dos POAs em qualquer ETA, principalmente pensando nas ETAs convencionais. Então, eu comentei com vocês que a gente mal consegue sensibilizar o cliente a colocar um oxidante mais forte do que o cloro nos tratamentos convencionais. Então, eu ainda acho que existe, sim, uma chance, mas ainda, na nossa realidade, é muito pequena. Bom, eu também acho que alguns processos oxidativos avançados já vêm sendo colocados, né? Não no Brasil. No Brasil é difícil, né? A gente falar de estação de tratamento de água, onde tem uma vazão muito grande, né? De você colocar qualquer processo desse processo oxidativo avançado não é fácil. Mas já existe estudos, inclusive da aluno meu da Sabesp, né? Fez estudo com água oxigenada e luz ultravioleta, por exemplo. Fotoperoxidação, né? Ou peroxidação assistida por radiação ultravioleta, ainda é uma tecnologia que é possível, né? Visto que o preço da água oxigenada não é muito alto, né? Mas certamente a mais adequada ultimamente é a ozonização, né? Ozonização, nós já temos estudos aqui da parte de criptosporia de giardia com a Sanasa, projeto, e a Cassiana, com o professor Wilson Jardim, na parte de emergentes, né? Mas você veja, mesmo uma empresa como a Odebrecht, por exemplo, né, os profissionais dela, nós fizemos uma reunião do projeto temático em São Carlos, os profissionais altamente qualificados de uma empresa como aquela chega para a gente e fala: por que vocês estão pesquisando isso se não está na legislação? Né? Vocês estão gastando dinheiro a troco de nada, né? Então, as pessoas não têm uma visão. E eu complemento o que o professor fala: por que não acontece, não é aplicado essas tecnologias que são desenvolvidas? Porque eu acho que o pessoal que trabalha onde deveria trabalhar, a grande maioria deles não tem um nível suficiente para entender o que nós estamos fazendo. Que eu acho que está mudando dia a dia, com os novos concursos, pelo menos que tiveram, que são pessoas qualificadas, como os nossos alunos de vocês, da USP, né, que vão entrando em postos-chave, e isso vai mudar uma hora. Né? Pesquisa de disposição de efluentes no solo, acho que quando eu entrei aqui, o professor Roberto de Feijó Figueiredo já fazia também, né? O professor Bruno fez agora, até aposentar com eucalipto, né, com bastante coisa. Então, pesquisas tem. Agora tem que ter gente que entende, né? Entende o que a gente está fazendo. Né? Porque as estações de tratamento de água mesmo, nosso, como a Ângela falou, são centenárias, né? Acho que aqui em Campinas, a última vez que teve uma modificação, acho que eu estava com o seu pai no México.
e foi a colocação de carvão ativado, porque teve algum problema de algas, né? E tinha cheiro e sabor. Nós estamos falando de 87, sei lá, né? Mas nunca mais mudou, né? E não tem outra solução, é tratamento de esgoto. Não tem outra solução, tem que ter tratamento de esgoto.